Olá, amigas e amigos do saber. Neste vídeo nós vamos falar sobre o mais importante filósofo marxista do século XX, o húngaro Georg Lukács. Nós vamos apresentar uma breve biografia de Lukács e vamos falar sobre o conceito de consciência de classe apresentado na sua principal obra, História e Consciência de Classe. Quem foi Georg Lukács? Georg Lukács nasceu em 1885 e faleceu em 1971 em Budapeste, na Hungria. Ele era de uma família muito rica, o seu pai era diretor financeiro do principal banco húngaro e ele era também judeu a propósito. Todos os filhos da família foram educados em casa, e inclusive a irmã de Lukács teve aulas de violoncelo com o famoso compositor Bartók. O interesse inicial de Lukács era se tornar escritor. Ele sempre foi muito ligado às artes e as suas investigações filosóficas, principalmente antes do marxismo, eram todas direcionadas para a área de estética. Lukács acabou fazendo doutorado em ciências jurídicas e também em filosofia, e desde muito jovem já era reconhecido o seu brilhantismo. Lukács inicialmente era kantiano e tornou-se posteriormente marxista ali no período da Revolução Russa. O que é interessante nesse percurso intelectual de Lukács é que ele reproduziu pessoalmente o mesmo percurso da filosofia clássica alemã que desembocou no marxismo. Ele teve uma fase que ele passou por Kant, ele foi muito influenciado por Fichte, por Hegel, e as contradições filosóficas que ele percebeu não terem uma solução na filosofia, ele acabou encontrando posteriormente numa praxis. Então foi uma conclusão natural o percurso individual do Lukács no marxismo. Lukács então ingressa no Partido Comunista no ano de 1918, um ano após a Revolução Russa. A Europa convulsionada com o final da Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Socialista acontecendo na Rússia. Então, o Lukács ele foi pego naquele turbilhão histórico, naquele momento pelo qual passava a Europa, e ele acaba tomando uma opção pelo Partido Comunista. Em 21 de março de 1919, instala-se a República Húngara dos Conselhos. Conselhos, outra tradução seria sovietes, então foi a República Soviética da Hungria. E o Lukács ele se torna o vice-comissário do povo para a cultura e a educação da República Soviética Húngara. Só que após a queda do governo soviético na Hungria, que durou apenas 133 dias, Lukács ele teve que se exilar. E ele conseguiu sair do país devido ao dinheiro e à influência do seu pai, que acabou subornando oficiais. Ele já tinha morado fora para estudar na Alemanha, e mais uma vez, então, ele sai do seu país, e depois do seu exílio ele se muda para a União Soviética, onde ele trabalhou com o Mikhail Lifshitz por vários anos. Nesse trabalho com o Mikhail Lifshitz, por exemplo, eles descobriram a obra Os Manuscritos Econômico-Filosóficos do Marx, que Marx nunca havia publicado. Um traço interessante que eu gosto de ressaltar na biografia do Lukács é que ele sempre teve uma militância prática também muito ativa. Ele foi do Comitê Central do Partido Comunista Húngaro, trabalhou na União Soviética por muitos anos, principalmente na década de 30, que todo mundo fala que foi a década de muita repressão stalinista e etc. Ele passou todo esse período lá e ainda hoje ele é acusado por vários de stalinismo. Embora ele tenha um texto falando sobre o stalinismo, mais especificamente contra o stalinismo, mas mesmo assim ele não consegue se furtar a essas acusações. Em seu livro Gelebtes Denkens, ou Pensamento Vivido, ele inclusive chega a reconhecer a influência positiva de Stalin em certos aspectos do seu pensamento. Ele permaneceu no partido quando vários teóricos estavam saindo e indo para o Ocidente. O que não falta são histórias de intelectuais que fugiram de países socialistas afirmando estarem sendo reprimidos. Mas com Lukács não foi assim. Lukács ele permaneceu praticamente toda a sua vida na União Soviética. E ele falava, right or wrong, it's my party. Certo ou errado, é o meu partido. E ele ainda também tem essa frase, o pior socialismo ainda é preferível ao melhor capitalismo. Então o Lukács ele não se exilou, ele não deu uma de o intelectual incompreendido, ele sempre permaneceu na União Soviética, mesmo com todos os problemas que ele possa ter enfrentado lá, porque ele fazia questão de trabalhar pelo socialismo e ele tinha total, completa aversão ao capitalismo. E isso a gente vê em suas entrevistas desde a sua infância. Ele sempre recusou a vida do capitalismo e inclusive ele chega a falar que ele sempre nutriu um ódio cheio de desprezo pelo capitalismo.
História e Consciência de Classe é o livro mais influente de Lukács. Essa coletânea foi publicada em 1923 e foi um marco da filosofia do século XX. Ele é, de fato, considerado o livro de filosofia marxista mais importante do século. Foi este livro que fundou o chamado marxismo ocidental, tendo sido o ponto de partida da escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheimer, Benjamin Marcuse, e também do existencialismo francês, com Sartre e Merleau-Ponty. Nessa obra, Lukács ele resgata o aspecto hegeliano do marxismo, que havia sido completamente abandonado na época da Segunda Internacional. Na Segunda Internacional, Marx ele era interpretado como um economicista, e naquele período havia se perdido toda a referência à filosofia do marxismo, de modo que muitos recorriam a Kant para tentar fabricar uma filosofia para o marxismo. Lembrem-se que os manuscritos econômico-filosóficos de Marx só foram publicados na década de 1930, embora esta obra seja de 1844. Então demorou-se quase 100 anos para publicar a obra na qual se mostra a intrínseca relação entre Marx e Hegel. História e Consciência de Classe é uma coletânea de ensaios com temas relacionados, Então esse livro ele não tem apenas um assunto. Ele vai tratar sobre a ortodoxia do marxismo, consciência de classe, reificação, organização do partido, legalidade e ilegalidade e etc. Um dos principais temas, então, que inclusive já aparece aí no título do livro, que é a questão da consciência de classe. O que é consciência de classe? O Lukács ele vai se basear na categoria hegeliana de totalidade e vai estabelecer um vínculo entre a possibilidade de conhecimento e a situação de classe social. Lukács fala que a possibilidade de se conhecer a totalidade histórica ela não existe nem para a burguesia e nem para as classes sociais que têm uma inserção apenas residual na estrutura econômica capitalista. Este conhecimento da totalidade ele só se tornou possível com o surgimento do proletariado. Um dos pontos de partida da reflexão de Lukács sobre consciência de classe é esta reflexão de Marx. Não se trata do que este ou aquele proletário, ou até mesmo do que o proletariado inteiro pode imaginar de quando em vez como sua meta. Trata-se do que o proletariado é e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo com seu ser. Sua meta e sua ação histórica se acham clara e irrevogavelmente predeterminadas por sua própria situação de vida e por toda a organização da sociedade burguesa atual. Isso é Marx em A Sagrada Família. Bom, mas então o que são classes sociais? Porque se a gente quer refletir sobre consciência de classe, a gente precisa saber duas coisas. O que é consciência e o que são classes sociais. E mais especificamente a definição marxista de classes sociais. Porque na verdade há várias formas de se fatiar a sociedade e dividi-la em classes. Mas como isso é feito no marxismo? Como se definem as classes sociais de um ponto de vista marxista? As classes se definem pelo lugar que ocupam no processo de produção. O marxismo considera que o trabalho é a categoria fundante do mundo dos homens. Então, é através do trabalho que o homem transforma a natureza e também se transforma, e a partir do trabalho, da posição que se tem na divisão social do trabalho, que as classes sociais vão ser definidas. E um aspecto importante para se ressaltar também do ponto de vista marxista é que o trabalho ele é sempre manual. É claro, a gente sabe que existe o trabalho intelectual, mas quando a gente fala de trabalho na definição de classes sociais, o que a gente precisa salientar é que esse trabalho ele é sempre manual. Porque se a gente está falando de transformação da natureza, isso significa que a gente tem que literalmente meter a mão na massa. A gente não consegue transformar a natureza apenas pelo pensamento. Então, quando a gente fala de intercâmbio homem-natureza e de transformação da natureza através do trabalho, isso significa meter a mão na massa. E para ninguém achar que eu estou falando nenhuma heresia, vamos ver aqui o que o próprio Marx fala. Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla sua troca material com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para a sua própria vida. Então, Marx diz isso em O Capital e deixa muito claro: o trabalho é um processo entre o homem e a natureza e por isso o trabalho só pode ser manual. A forma peculiar do trabalho em cada momento histórico, isso é, o modo pelo qual cada sociedade transforma a natureza em meios de produção ou de subsistência,
é o que determina o que serão as suas classes sociais e até mesmo se existirão ou não as classes. Então vejam aí, né? Só para a gente se situar, a gente está falando aqui sobre Lukács, consciência de classe, e para entender o que é consciência de classe, a gente precisa entender o que é classe. Então, a gente está neste ponto da argumentação, tá? Só para a gente não se perder. A gente está tentando definir o que são classes sociais. Então, a gente está vendo aqui, em cada época histórica, o trabalho ele acontece de determinada maneira. E é a partir dessa forma que o trabalho acontece em cada época social é que se definem as classes sociais daquele período histórico. Consideremos, então, por exemplo, o escravismo. O escravismo é um modo de produção que foi fundado pelo trabalho do escravo. E ele é composto, então, pelos senhores de escravos, seus auxiliares assalariados e pelos escravos, né? Então, esses auxiliares assalariados seriam como se fossem, por exemplo, um capitão do mato, né? Então, você tem sempre ali o escravo, o capitão do mato, que na verdade não é proprietário, mas que ajuda o proprietário de escravos a dominar, e ali o dono dos escravos. No feudalismo, isso era fundado pelo trabalho do servo. O feudalismo foi um modo de produção fundado pelo trabalho do servo e ele era composto pelos senhores feudais, pelos seus auxiliares assalariados e pelos servos. Então, da mesma forma, você tem ali duas classes fundamentais em oposição, que são a classe dos servos e dos senhores feudais, e tem também ali uma classe intermediária, que ajuda a classe dominante a dominar sobre a classe dominada. E o capitalismo, por sua vez, ele é fundado pelo trabalho proletário. Ele é composto pela burguesia, pelos auxiliares da burguesia e pelo proletariado. Então, como a gente pode ver, o que define cada um desses modos de produção, escravismo, feudalismo e capitalismo, é a forma como o homem está em intercâmbio com a natureza. Então, é a partir disso que se definem as classes sociais. A sociedade burguesa ela é unicamente uma variante histórica das sociedades de classe. Ela compartilha com o feudalismo e o escravismo o fato de ser constituída por duas classes fundamentais, burguesia e proletariado, e uma camada de assalariados. Os proletários, então, na sociedade capitalista, ao converterem em meios de produção ou de subsistência à natureza, eles produzem toda a riqueza social. Os outros trabalhadores produtivos, eles apenas transformam em capital parte da riqueza que já fora produzida pelo proletariado e que se encontra sob a forma de dinheiro. Isso é de fundamental importância, porque quando a gente pensa, por exemplo, nos trabalhadores do setor de comércio, a gente entende que esses trabalhadores eles também são explorados. Mas eles não são trabalhadores que transformam a natureza e, logo, não há extração de mais-valia do trabalho desses trabalhadores. Eles são explorados, isso é certo, mas não é retirado exatamente mais-valia. Tem um vídeo aqui no canal que trata sobre esse assunto, você pode ver no card aí em cima. Se você quiser aprofundar um pouco nessa discussão, dá uma olhadinha lá. A contradição entre a burguesia e o proletariado ela é diferente e mais profunda do que aquela que existe entre ela e os demais assalariados. Porque essa contradição ela envolve a exploração do homem pelo homem e por isso coloca em causa a propriedade privada. E a própria relação entre o proletariado e os outros assalariados também é complexa, né? Se por um lado há lutas comuns quando se trata de melhorias na vida sobre o capital, por outro pode haver uma oposição quando se trata de uma confrontação radical com o capital. E isso tem enormes implicações num processo revolucionário. Então, só ressaltando aqui mais uma vez, a gente tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre a classe trabalhadora e o proletariado, e é um assunto muito importante para se dominar. Então, o importante disso aqui é, as classes sociais elas são definidas pelo lugar que ocupam no processo de produção. A gente tem que olhar o seguinte, no processo de produção, quem está fazendo o quê? Então, se um trabalhador está ali numa fábrica, por exemplo, numa metalúrgica, este é um trabalhador proletário, uma categoria proletária clássica. Há muita confusão nessa questão das divisões de classes sociais, porque a gente ouve muitos termos, por exemplo, classe média baixa, classe alta. Só que essas divisões de classe, elas consideram o capital apenas na esfera da circulação. Então, são definições que dizem respeito apenas ao poder aquisitivo dos indivíduos. A definição classe média não diz absolutamente nada sobre o lugar que aquele indivíduo ocupa no processo de produção. Max Weber, por exemplo, foi um teórico da circulação do capital. A Max Weber não interessava o processo total de reprodução do capitalismo. O marxismo, ao contrário, ele já pega a totalidade da reprodução do capital.
E é por isso que no capitalismo a gente consegue enxergar as classes sociais a partir do lugar que ocupam no processo de produção. Quando você considera o capitalismo apenas na esfera da distribuição, você não consegue fazer esse recorte de classe como o marxismo é capaz de fazer. Então, uma vez que a gente já sabe então, o que são classes sociais, voltemos então ao nosso tema principal e continuar na definição do que é consciência de classe. Engels fala que os homens atuam na história, mas geralmente obtêm resultados completamente diferentes do pretendido. Ele fala o seguinte: as numerosas vontades individuais que operam na história produzem, na maior parte do tempo, resultados completamente diferentes daqueles desejados, frequentemente até opostos, e, por conseguinte, seus motivos têm igualmente uma importância apenas secundária para o resultado do conjunto. Por outro, restaria saber quais forças motrizes se escondem, por sua vez, atrás desses motivos, quais são as causas históricas que, agindo na mente dos sujeitos agentes, transformam-se em tais motivos. O que Engels está falando aqui é que quando as pessoas vão fazer qualquer coisa na história, elas têm determinadas motivações, só que Engels mostra que essas motivações pelas quais as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa, na verdade isso é uma forma de falsa consciência. Na verdade existem motivos ali por trás, ocultos, como se fossem motivos inconscientes que estão orientando a ação desses indivíduos. O que ele quer dizer é que os homens atuam de forma consciente, fato. Mas esta é uma falsa consciência, e ele afirma isso numa carta a Mehring. Lukács, então, ele vai dizer que a essência do marxismo crítico consiste, portanto, em reconhecer a independência das forças motrizes reais da história em relação à consciência psicológica que os homens têm delas. Isso mostra, portanto, que a consciência de classe não é a mesma coisa que a mera consciência psicológica de sua situação de classe. Ter consciência de classe não significa meramente saber que eu pertenço à classe trabalhadora ou que eu sou um proletário. Isso seria uma consciência psicológica da minha situação de classe. E na sociedade capitalista, apenas a burguesia e o proletariado são classes puras, isso é, classes cuja existência e evolução baseiam-se exclusivamente no desenvolvimento do processo moderno de produção. Por isso que foi importante a gente ter definido antes o que são classes sociais, porque a gente precisa dessa definição para entender do que o Lukács está falando, que só burguesia e proletariado são classes puras, ou seja, classes cuja existência e evolução baseiam-se exclusivamente no desenvolvimento do processo moderno de produção. Isso porque a posição social das outras classes ela não se funda exclusivamente no seu lugar do processo de produção. Então, as outras classes sociais, como a pequena burguesia, por exemplo, elas são incapazes de perceber a sociedade atual em sua totalidade. E por isso que elas estão condenadas a desempenhar um papel subordinado, nunca podendo intervir efetivamente na marcha histórica como classes exclusivamente reacionárias ou revolucionárias. Os interesses dessas classes intermediárias que estão ali entre burguesia e proletariado manifestam-se sempre em função de transformações parciais da sociedade e não da construção da sociedade como um pouco. Isso é muito claro quando a gente observa, por exemplo, quais são as pautas políticas dos movimentos pequeno-burgueses, quais são as pautas políticas dos movimentos identitários, por exemplo. Movimentos pequeno-burgueses e identitários que não são classistas, eles não conseguem enxergar a totalidade do modo de produção capitalista. A sua visão ela é sempre parcial e as suas tentativas de transformação são sempre em setores muito específicos do modo de produção capitalista. Mas embora a burguesia também seja uma classe pura, ela é incapaz de desenvolver consciência de classe. Mas por que a burguesia não consegue desenvolver consciência de classe? Justamente por causa dos seus interesses de dominação. Se a burguesia desenvolvesse consciência de classe, ela perceberia que o seu papel histórico ele já foi cumprido e que ela teria que se retirar da cena histórica. E isso ela não vai fazer. Então, quando a burguesia ela começa a perceber alguns elementos que indicam o desenvolvimento de uma nova sociedade que irá substituir o capitalismo, a sua visão ela simplesmente se escurece, ela se anuvia. Porque ela não pode conceber um mundo pós-capitalista. Então a burguesia também não pode ter consciência de classe. A burguesia, por exemplo, ela consegue identificar problemas do capitalismo, suas crises, ela consegue perceber isso sem nenhum problema. Mas quando ela começa a perceber como esses problemas poderiam ser solucionados numa sociedade pós-capitalista, isso ela não pode aceitar. E é por isso que a gente tem tantos filmes, séries, livros que lidam com a questão do fim do mundo.
O capitalismo sabe que ele é um sistema de produção infinita no mundo de recursos finitos. A burguesia sabe que ela precisa continuar depredando o planeta para que o capitalismo continue subsistindo. Mas como ela não pode imaginar um outro sistema onde a produção seja planejada e vise unicamente satisfazer as necessidades humanas reais, então ela só pode considerar que depois do capitalismo é o fim do mundo. Então aqui viria a definição de Lukács sobre o que é consciência de classe. Ele define como a reação racional adequada que deve ser adjudicada a uma situação típica determinada no processo de produção. Esse termo adjudicado, que em alemão é zugerechnet, é um termo que pode ser também substituído pela palavra atribuído. O termo alemão zurechnen quer dizer atribuir, adicionar alguma coisa. Então, quando a gente relaciona a consciência com a totalidade da sociedade, torna-se possível, então, reconhecer os pensamentos e os sentimentos que os homens teriam tido numa determinada situação da sua vida se tivessem sido capazes de compreender perfeitamente essa situação e os interesses dela decorrentes, tanto em relação à ação imediata, quanto em relação à estrutura de toda a sociedade conforme esses interesses. Então, dois aspectos fundamentais que caracterizam a consciência de classe: visão da totalidade da sociedade e ter um projeto para organizá-la conforme seus interesses. Chama atenção aqui mais uma vez para o fato de que ter consciência de classe é diferente de ter consciência psicológica da sua situação de classe. A consciência de classe, ela envolve também uma consciência dos interesses que essa situação de classe envolve. E isso vai levar a uma prática. Marx afirmava que o proletariado ele se distingue das outras classes por não se ater às particularidades dos acontecimentos históricos, mas se remeter sempre às questões últimas do processo econômico objetivo. Para Marx, o proletariado não deve superestimar o efeito das lutas cotidianas contra o capital. No plano econômico sindical, ele afirma: o proletariado luta contra os efeitos e não contra a causa desses efeitos. Então, nessas lutas ali do sindicato pelo aumento de salário, o proletariado pode diminuir a velocidade da marcha do movimento, mas não mudar sua direção. Então, essas lutas sindicais, essas lutas que a gente observa aí no cotidiano, as lutas do proletariado contra os patrões através dos sindicatos, são lutas que são apenas paliativos, que não curam a doença. Então, o proletariado não deve se ocupar exclusivamente dessas inevitáveis guerras de guerrilha, como Marx as chama. Mas, ao invés da palavra de ordem conservadora, um salário diário justo por um dia de trabalho justo, o proletariado deveria escrever sobre seu cartaz a solução revolucionária que é: abaixo o sistema assalariado. Então a gente percebe que já em Marx tem essa questão de que o proletariado ele se volta para a totalidade da reprodução do modo de produção capitalista. A consciência de classe, portanto, ela sendo diferente de uma consciência meramente psicológica do proletariado quanto à sua situação de miséria ou de exploração, ela não tem um caráter meramente contemplativo. A consciência de classe ela envolve os interesses que são decorrentes dessa situação, tanto no que diz respeito à ação imediata, quanto em relação à estrutura de toda a sociedade. Ou seja, a ação imediata são essas lutas que Marx chama de guerras de guerrilhas, que é a luta por melhores condições de trabalho, por um aumento, etc. Mas o proletariado ele luta também pela estrutura de toda a sociedade. Então, uma verdadeira consciência de classe ela tem um aspecto prático e que Lukács resume assim: a combatividade de uma classe é tanto maior quanto melhor for a consciência que ela puder ter na crença de sua própria vocação. Na consciência de classe se dá o autoconhecimento do proletariado, o que Lukács chama de a mercadoria consciente de si, o que lhe revela ao mesmo tempo toda a estrutura da sociedade capitalista e sua própria missão histórica enquanto classe. Essa questão da mercadoria consciente de si é uma coisa que daria para a gente falar muito sobre isso. Isso é inclusive o tema do terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado, que foi sobre Lukács e a reificação. E a mercadoria consciente de si, na verdade, é o próprio proletário. O proletário, quando ele percebe que ele é mais uma mercadoria como todas as outras no capitalismo, ele vai desenvolver consciência da sua situação de classe e isso vai mostrar a ele próprio que ele é uma mercadoria. Então, o proletário ele é uma mistura de algo humano e não humano, ele é um híbrido bizarro. Sei que essa apresentação foi muito corrida, ela tem alguns temas que são bem complexos, algumas coisas não foram exploradas de forma suficiente, mas espero que isso tenha lhe despertado o interesse para conhecer mais a obra de Lukács, que é uma obra muito rica e que ainda tem muito a nos dizer hoje.
Não foi sem razão que esta obra foi o ponto de partida da Escola de Frankfurt de todo o marxismo ocidental e que ela continua a despertar tanto interesse hoje. De fato, eu sinto que ficou muita coisa a se falar aqui, ainda mais porque eu tive que escrever uma dissertação de mestrado sobre o tema. Eu sei que tem tanta coisa para falar, tanta coisa que eu escrevi, mas que não dá para falar aqui em um vídeo, mas eu espero que mesmo assim você já tenha pelo menos uma mínima ideia de quem foi Lukács e como que se orienta essa reflexão dele, pelo menos nessa fase de sua vida. O Lukács depois criticou muito esse livro. Ele foi publicado a primeira vez em 23, uma segunda edição só veio em 1967, décadas depois, e mesmo assim com um prefácio que ele escreveu explicando por que ele achava que ele estava equivocado neste livro em vários pontos. Mas mesmo assim, o Lukács ele é muito mais conhecido por causa dessa obra do que pela sua ontologia ou as obras que vieram depois. Caso você tenha interesse de pesquisar mais, essa aqui é a bibliografia que eu utilizei para fazer essa apresentação. Na verdade, eu preparei esse material para apresentar num evento do Partido Comunista Revolucionário. Foi mais ou menos no ano de 2015 e recentemente eu reencontrei esse PowerPoint aqui por acaso em meu laptop e resolvi então compartilhar isso com uma audiência mais ampla aqui no YouTube. Então é isso aí, espero que tenha gostado, deixe o seu like no vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações porque nós vamos publicar mais vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima.